Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos continuar aqui a introdução ao Blender, tá? Pois bem, no outro vídeo, né, nós mudamos aqui um pouco o modo de como a gente vai interagir aqui com o Blender, né? Nós mudamos aqui os atalhos para o modo Industry Compatible, tá? Que é o modo padrão da indústria, praticamente, tá? Então, se vocês quiserem seguirem os tutoriais, mudem para esse modo aqui, tá? Se vocês não quiserem, tipo, vocês podem tentar adaptarem para o modo clássico do Blender também, tá? O software ainda é o mesmo. O que vai mudar são os atalhos aqui. Eu sinto mais confortável trabalhar com esse porque vocês sabem, né? Eu vim dos softwares da Autodesk, né? Que nem o Maya, Max e Soft Image. Então, tá. O que o Blender tem de legal em relação aos outros softwares, tá? O Blender eu acho interessante, cara, porque ele dentro do mesmo software, dentro do mesmo pacote de software, ele tem várias coisas que, por exemplo, eu teria que utilizar dois ou três softwares para conseguir. Por exemplo, o Blender aqui, ó, ele quando ele sofreu a reformulação dele, eu não vou lembrar em qual versão exatamente foi. Acho que foi na 2.8, não vou lembrar agora. Eles adicionaram esses menus aqui em cima, ó, Layout, Modeling, Sculpting, UV Editing, Texture Painting, Shading, tá? Animation, Rendering, Compositing, né, no caso, Geometry Nodes e Scripting, tá? O que seriam cada um desses modos? Esse aqui é o modo básico, né, que a gente cria coisas, manipula, né, taca as coisas para cima e para baixo, modela, aqui, né, faz qualquer coisa aqui com ele. E o modo de modeling seria basicamente uma certa redução desse modo layout aqui, porque, por exemplo, aqui você tem essa timeline, né? Você tem também algumas opções aqui do lado, né? Também do objeto. Ele vai tirar, vai deixar só as opções que você precisa para modelar de fato o objeto. Aqui em escultura, basicamente a mesma coisa. Inclusive, deixa eu tirar isso aqui. Nossa, eu tô com o atalho do Blender clássico na cabeça, tá? Vou adicionar aqui uma esfera. E se eu vir aqui no modo de escultura, eu consigo também esculpir algumas coisas, ó. Que é muito interessante, cara. Por exemplo, se eu fosse fazer isso aqui numa minha workflow antiga que eu estava acostumado a utilizar, eu teria que fazer parte disso no ZBrush, depois mandar para o Maya, fazer uma retopologia, depois ir mandar para o ZBrush de novo, fazer um detalhamento, depois mandar para o Maya de novo, fazer o bake de texturas e tudo mais. Aqui no Blender eu já consigo esculpir por aqui, cara. E as ferramentas do Blender de escultura são muito boas, cara. Assim, o ZBrush ainda tá, né, acima do Blender, né? Mas o Blender já está chegando próximo, cara. Ele já tem ferramentas aqui de escultura e de modelagem muito boas, né? Como eu disse, o Blender já está chegando próximo dos softwares de padrão da indústria, né? Sendo de graça. Aqui no UV Editing, né, que a gente vai editar a malha, né, para ver as UVs. Aqui a gente vai ver futuramente. Aqui o Texture Paint é uma coisa muito interessante, cara, que eu posso pintar coisas aqui aqui eu tenho que gerar, né, a textura primeiro. Mas eu posso pintar e gerar uma textura diretamente no Blender, cara, sem ter que exportar de repente para um Photoshop ou para o Substance Painter, tá? É legal levar para o Substance Painter os modelos que você fez aqui. É porque o Substance tem mais ferramentas que o Blender, mas caso de repente você precisa fazer uma coisa bem mais simples, né? Você pode fazer diretamente por aqui, cara. É muito interessante isso. Aqui é para mim trabalhar, né, com materiais, né, shadings e tudo mais. Aqui é a parte de animação que ele vai também gerar uma viewport aqui meio customizada para a gente, aqui com o Dope Sheet para a gente marcar os keyframes, aqui com a vista, né, user, né, para a gente ver o que está acontecendo, e aqui com a vista da câmera já. Aqui com a render, né, que é para a gente trabalhar com render, a gente vai ver isso aqui depois. E aqui ele tem uma coisa muito interessante também, que é o compositing, né, que
A gente poderia fazer o similar, o que seria um After Effects aqui e um editorzinho de vídeo também, tá? Bem interessante dentro do próprio Blender, cara. Sem precisar exportar arquivo, né, renderizar coisas e coisas para outros softwares. O Geometry Nodes é uma parte aqui que, olha, eu não domino isso aqui, tá? Eu posso até pesquisar para falar para vocês, mas ele geralmente cria nodes que nem tem no Maya, né? No o Soft Image tinha também lá o Ice, que eu posso criar nodes para customizar, criar ferramentas aqui também para facilitar o trabalho ou criar coisas totalmente absurdas aqui, tá? É uma ferramenta extremamente poderosa o Geometry Nodes aqui. E tem o scripting, tá? Para quem manja de programação aqui do software, né? Que nem tem no Maya também, no Soft Image, no Max, onde eu posso criar scripts aqui para me ajudar, né? Criar ferramentas, automatizar coisas e whatever, né? Coisas pra cacete que dá para fazer com isso aqui. Então tá. O que eu posso fazer de básico aqui no Blender, tá? Começar com a parte de modelagem. Deletar aqui esse cubo, essa esfera. Lembrando que como a gente mudou os atalhos do Blender para o modo compatível lá com a indústria, né? Padrão da indústria, a gente perdeu aquele atalho de criar um objeto aqui, né? Que é o Shift A. O Shift A aqui acho que faz. Ele seleciona todos. Tá? Em vez de eu fazer aqui, eu aperto o Shift A. Acho que aqui nem é no Maya, se não me engano, né? É Ctrl A seleciona todos. Estou falando besteira aqui. Então tá. Eu vou ter que vir aqui e criar um objeto mesmo, tá? Mas basicamente, tá? Isso aqui não interfere muito, porque quantas vezes você cria um objeto a ponto de precisar de um atalho para isso, né? Pouquíssimas, né? Você precisa de um atalho mais fácil para mover, para editar um objeto, do que para criar um objeto o tempo todo. Quero criar um outro objeto aqui em outro lugar da cena. Venho aqui no Cursor, que agora é a tecla C, ó, como você vê, ele mudou. Então aperto aqui a tecla C, que ele vai selecionar aqui o cursor e vai criar um objeto aqui onde está o cursor. O cursor ele tem umas ferramentas interessantes, cara, que por exemplo, eu posso colocar o cursor em dar um snap, né? Alguns cantos aqui, alguns pontos da nossa cena. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, colocar snap, isso serve para qualquer objeto, tá? Mas nesse caso eu acho que essa ferramenta em si ficou interessante. Ó, daí eu grudo o cursor, tá, em algum canto aqui, geralmente nos pontos, né? Ele vai dar um snap em algum canto aqui, inclusive em objetos, tá? Eu posso mudar aqui o snap também, inclusive a tecla para o atalho aqui para se gerar esse snap é a tecla X, ele vai mostrar aqui pra gente, aperta X, ele vai dar um snap, ele vai grudar aqui nos cantos, em algum canto aqui, né? Aqui o cursor ele está como increment, mas eu posso colocar, por exemplo, em vertex. Daí, por exemplo, tá vendo que ele vai grudar sempre nos vértices aqui, ó, do objeto. Posso colocar também nas edges, né? Ó, tá vendo que ele vai grudar aqui? Eu posso mover o mouse que ele vai sempre estar grudado em alguma edge. Em face, né? A face aqui que está projetada. Ó. As faces próximas. Tá? Um volume que ele vai. Isso aqui é interessante caso eu queira colocar o cursor bem no centro de algum objeto que tenha, né? Algum objeto sólido, por exemplo, o cubo aqui. E eu posso colocar assim no meio da edge, ó, que ele coloca aqui também para mim, ó. Ele centraliza o cursor sempre no meio de uma edge. E por que isso é interessante? Porque como o objeto é criado a partir do cursor, eu posso vir aqui agora criar, sei lá, um outro objeto aqui, ó. Criar aqui, sei lá, uma esfera. Tá vendo? Nesse sentido eu acho interessante, né, que, por exemplo, algum outro software teria que pegar esse objeto, né, posicionar aqui, né, ou pegar um snap e tentar colocar aqui em algum canto.
eu posso simplesmente colocar o cursor na onde eu quero, né? Caso seja um lugar difícil de eu criar um objeto, eu crio aqui com o cursor, né? Alinho o cursor em algum lugar e crio o objeto, centralizo o objeto. Inclusive eu posso centralizar objetos também aqui a partir do cursor. Por exemplo, eu posso vir aqui em Object e colocar, cadê a opção aqui? Snap, aqui ó, Snap to Grid, Selection to Cursor, tá vendo? Daí ele alinha aqui ao cursor. Então, esse cursor, cara, ele ajuda, mas às vezes ele atrapalha também, tá? Isso vai depender de como você está trabalhando. Uma coisa interessante também que dá para fazer com esse cursor é que eu posso alinhar o pivô do objeto no cursor. Por exemplo, eu vou colocar esse cursor aqui, ó, em algum canto aqui na tela. Ou eu posso também, ó, quer ver, apertando Shift X, que ele vai colocar as opções que eu tenho do cursor, vai aparecer esse menu aqui, esse Pie menu, né, que é tipo que nem do Maya. E eu posso colocar, sei lá, o cursor to World Origin, que ele vai voltar aqui para o centro do mundo, né, da nossa cena. Eu seleciono, opa, aí burrice. Seleciono aqui o cursor, volta aqui. Tem que selecionar o objeto. Inclusive o atalho para selecionar o objeto é o Q, é que nem no Maya e no Max, tá? E venho aqui, ó, Object, Set Origin, que Origin to 3D Cursor. Então, agora toda vez que eu for mexer o objeto, o pivô dele vai estar aqui, ó. Certo? Se eu quiser rotacionar, tá a mesma coisa. Então o cursor também ajuda bastante nisso, tá? Lembrando que, como a gente mudou os atalhos aqui do Blender, muitos dos atalhos, né, que a gente usaria no teclado, a gente vai ter que vir pelos menuzinhos aqui. Então, gente, por exemplo, só que alguns atalhos modificaram também, tá? Um dos atalhos que a gente teria que vir pelo teclado, e agora a gente só clica em cima, se não me engano esse aqui já tinha, tá? Esse aqui são as propriedades do objeto. Ó. Por exemplo, eu posso definir aqui o shade, né? Se deixa ele mais... Aqui com o cubo não vai dar pra ver, né? Vou ter que colocar uma esfera. Aqui. Inclusive, quando eu crio um objeto, ele é que nem o Soft Image, né? Eu já acho que eu até mostrei isso aqui no outro vídeo. Que eu consigo mover os parâmetros do objeto assim que eu crio ele, né? Ele fica aqui no cantinho, ó. Criar uma esfera aqui de novo. Ele fica aqui, ó. Aqui, ó. Add UV Sphere, né? E ele vai ficar aqui. Então, daí eu adiciono aqui coisas que eu quero. Adiciono mais ou menos, né? Loops aqui na esfera. Vou colocar, sei lá, uma quantidade boa aqui. Vou colocar 40 e 40. Daí eu clicando com o botão direito, eu posso definir aqui o shaded, se eu vou duplicar, se ela vou linkar ela com alguma coisa, se eu vou espelhar ela, se eu vou dar um snap. Tá? Então tem várias outras opções aqui. Nós vamos vendo isso aqui com calma, tá, gente? São muitas coisas, não dá pra falar tudo em um vídeo só. Mas, por exemplo, eu posso deixar o material dela assim, flat, né? Que eu posso ver todas as faces de um jeito meio... assim, reto, né? Com esses ângulos retos. Eu posso dar uma suavizada nela. A incidência de luz, né? Que ela vai bater aqui na normal e vai girar esse aspecto um pouco mais arredondado. Ele não subdividiu a malha, tá, gente? Para ver isso, eu posso vir aqui em Overlays e ativar aqui o Iron Shaded, tá? Que eu consigo ver a malha por cima do objeto. Isso é uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar no outro vídeo, tá?
Mas os modos de visualização dos objetos estão aqui em cima. O Wire, o Shaded, o Texture eu acho que tá, mas como não tem textura, né, não dá pra ver. E aqui é uma renderização em tempo real, tá, gente? Aqui como a gente não tá com nada na cena praticamente, tá, não dá pra perceber tanto. Mas isso aqui é um renderzinho em tempo real que inclusive é muito bom, que se chama Cycle, é o Eevee, né, na verdade. Cycles é um outro render que o Blender tem também. Mas esse aqui em tempo real é o Eevee. Tá, vamos falar sobre ele futuramente também. Tá, então eu vou voltar aqui para o modo de visualização em Shaded de material. E vou adicionar aqui o Wire. Inclusive aqui no Wire, gente, é uma opção bem interessante, que eu consigo definir a opacidade, o quanto aqui tem de Wire, ó, né, do objeto. Ou aqui a opacidade dele, ó, caso eu, sei lá, fique incomodado com a opacidade, né, das linhas, assim eu posso diminuir um pouquinho. Ó. Bem interessante essa função aqui também. Uma outra opção que eu acho bem interessante aqui no Blender também é o lance do prop, né, proportional, que é que nem o prop do Soft Image, gente, ele é muito legal, cara. Inclusive eu acho que aquele proportional do Soft Image é um dos melhores que a gente tinha, né, no software, que o Soft Image foi descontinuado. O que seria isso? Ó? Quando eu seleciono um vértice aqui com essa ferramenta ativada, que inclusive é o mesmo atalho do Maya, tá? No Maya depois eles chupinharam na cara larga do Soft Image, mas, ó, inclusive se eu quiser tirar a influência, eu rodo o scroll aqui do mouse, que eu aumento ou diminuo a influência do proportional. Então tá, e como eu modelo alguma coisa simples aqui no Blender, tá? Eu vou deletar isso aqui, apertar aqui 4 aqui no teclado normal. Vou adicionar aqui um cubo, vou fazer uma casinha do mesmo jeito que a gente fez nos outros. Vou posicionar o cubinho aqui. Uma outra coisa que eu tá quase esquecendo de falar é que esse menuzinho aqui do lado do Blender, tá? Antes da gente começar a modelar. O Blender, ele tem como se fosse um outliner aqui do Maya, só que ele tem esse sistema de collection. O que seria esse sistema de collection? Basicamente, eu posso separar os objetos que eu crio aqui no Maya em coleções, né? Como seriam grupos aqui do outliner que a gente cria dentro do, do Maya, né? Que o outliner a gente cria grupos, no Softimage a gente também cria grupos, né? Então eu posso criar aqui, ó, New Collection, clica com o botão direito aqui em cima do Scene Collection e eu clico e arrasto o objeto para aqui para dentro da coleção que eu quero. E eu criei aqui uma nova coleção com esse objeto dentro. E no que isso é interessante? Porque eu consigo separar, por exemplo, todos esses objetos que estão dentro dessa primeira coleção aqui, eu posso deixar eles não visíveis, tá? Sumir todos de uma vez. Não renderizáveis, tá? Ele aparece aqui, mas não aparece no render. Ou colocar aqui, ó, exclude from view layer, que ele simplesmente vai tirar pra gente aqui, não vai deixar a gente manipular ele, tá? Mas ele ainda vai continuar aqui, ó, só a gente habilitar. E dentro dessas coleções estão todos os objetos que já estavam aqui, tá? Outros objetos que a gente queira criar, tá? Não tem problema. Se quiser criar aqui outro objeto, sei lá, mais macaco aqui, ó. A gente pode adicionar aqui, ele está fora, né? Mas a gente pode adicionar ele aqui. E aqui os objetos que a gente cria também têm propriedades, né? De aparecer ou não, renderizável ou não. Tá? Dependendo do objeto que a gente cria aqui, eles vão ter algumas outras propriedades também. Por exemplo, se a gente clicar aqui nesse íconezinho verde, ele vai para essa parte aqui, ó, data, né?
que são basicamente algumas propriedades do objeto, né? Como as UVs que ele tem, se ele tem shapes, se ele tem vertex groups. Tá, a gente vai falar melhor sobre isso aqui futuramente, tá? Por exemplo, se a gente clicar aqui na câmera, tá? Ele vai para as propriedades da câmera, tá? Que a câmera está aqui, ó, na nossa cena. Aqui já vê uma luzinha básica também toda vez que a gente cria o Blender. Se a gente clicar aqui, ele já vai também para a parte de lights, que já aparece aqui também, ó, com algumas propriedades da lâmpada, né? Da luz que está aqui. E aqui esses menuzinhos, aqui por exemplo é a Tool, né? Que mostra a ferramenta que eu estou utilizando aqui para trabalhar. Por exemplo, aqui está, né, a Move, né? Então ele mostra aqui algumas propriedades da ferramenta Move, a orientação, tal. Caso eu queira mudar de orientação para eixo local, global, eu posso mudar por aqui também, ó, tá? E caso eu mude, né, sei lá, o rotation, ele vai mudar, é a mesma coisa, né? Só que pro scale, tá? Aqui são as configurações de render da nossa cena, tá? A gente vai falar isso aqui depois. Aqui a parte de output, também é formato do render, né? Tamanho, isso aqui a gente vai falar futuramente, no caso aqui tá 1920 por 1080. As layers, né, que a gente vai falar aqui depois também, que a gente pode colocar layers de visualização para essas coisas todas aqui. As propriedades da nossa cena, que a gente pode adicionar ou mexer, inclusive nas unidades, tá? Porque o Blender, deixa eu só criar uma outra coisa aqui para vocês verem. Quando a gente cria um objeto aqui no Blender, a unidade de medida dele são metros, por exemplo. Aqui está vendo o raio da esfera, está em 1 metro, tá? Então se eu aumentar aqui, vai 1, 2, 3, 4, 5, né? Metros, né? Eu posso mudar aqui a unidade de metros, né, para qualquer outra unidade que eu queira trabalhar aqui depois, tá? Centímetros, né? Inclusive ele tem essa parte de massa, né, de quilos, quilogramas, porque a gente pode fazer também simulações no Blender. Isso também dá para fazer em outros softwares, né? Mas aqui ele leva a sério essa parte de medidas aqui. Aqui são as configurações do mundo, tá? Pra gente. A gente vai ver isso aqui também aos poucos, tá? Conforme a gente for precisar mudando. Aqui as propriedades aqui das coleções que a gente está trabalhando. As propriedades do objeto que a gente está trabalhando, né? Em que coleção ele está, o tamanho, a posição que ele está aqui no mundo, né? Tudo mais. Aqui é uma coisa que é interessante, que ele é bem parecido com o Max, cara. Eu acho que o Maya também tem, né? Essa paradinha de adicionar modificadores. Mas principalmente com o do Max, né? Que tem aquele menuzinho lá, Modify, que a gente adicionava modificadores. Inclusive aqui a gente pode adicionar também alguns modificadores, né? Que nem é no Max e no Maya. Isso é uma coisa boa que eu achei do Blender. Eu não lembro se nas versões muito antigas tinham isso aqui. Aqui eu coloquei aqui um modificador para suavizar as edges aqui, né, as faces do objeto, que é o Mesh Smooth do Max, né, o Smooth Subdivision lá do Maya. Aqui é para a gente trabalhar com partículas, caso a gente estiver mexendo com algumas outras coisas aí. Parte de física, constraints que a gente vai usar aí para fazer, né? Lembra que a gente colocou em algumas partes, inclusive em animações. A gente usa bastante essa parte de constraint. E data, né, que a gente já tinha falado aqui anteriormente. E o material, né, que a gente adiciona aqui materiais no objeto. Certo? Eu ia falar que esse material não tem interface, mas a gente pode abrir ele depois aqui também, né? Então não tem desculpa, né? É que eu tô acostumado lá com o do Maya, né? Que abre aquela puta da janela, cheia de material, demora pra cacete, inclusive, pra abrir, né? Às vezes trava aquilo. Mas o do Blender ele abre por aqui. Inclusive, se eu quiser adicionar aqui no objeto, clico aqui. Mova cor. Adicionar. E tudo mais. Aqui a parte de textura, tá? Também, que a gente vai
ver aqui futuramente. Também para trabalhar com imagens, né? Seria aquela parte que nem tem no Maya e no Max, que a gente consegue manipular uma imagem, né, como textura também. Bem, vamos ver isso aqui com calma futuramente, tá? Então eu vou resetar aqui o Blender. E vamos tentar modelar aqui alguma coisinha, tá? Vou selecionar aqui esse cubo. Vamos entrar aqui no modo de edição. Olha, modo de objeto mesmo. Eu vou escalar ele aqui um pouquinho. Vou dar uma casinha aqui, que nem a gente fez nos outros. Certo? Agora a gente entra aqui no modo de edição. Vou apertar aqui o 3 para entrar no modo de faces. E aqui, ó, vocês podem reparar que já mudou um pouco a interface quando a gente entra no modo de edição, né? O que acontece aqui? Ele adicionou mais algumas ferramentas aqui pra gente, tá? Vamos se concentrar nessas daqui para baixo. Seria o que? Aqui, ó, eu consigo dar um extrude. Inclusive o atalho aqui eu acho que é Ctrl E. Ctrl E a gente dá esse extrude aqui. Ele vai aparecer esse negócio aqui pra gente extrudar. Inclusive deixa eu dar um extrude aqui e dar um scale, fazer assim. E assim. Certo? Eu estou fazendo um bagulho bem básico aqui, tá, gente? Vou deletar essas faces aqui, ó. Ele sempre quando a gente vai deletar uma face, alguma coisa, ele vai perguntar pra gente o que a gente quer. É meio estranho, né? Porque a gente tá com a face selecionada, devia deletar direto, né? Mas ele pergunta aqui, ó. Tá. Lembrando que, mesmo a gente tendo com a face selecionada, a gente pode deletar, sei lá, as edges, né? Então fica essa abominação aqui. Então tomem muito cuidado com isso. Vou deletar aqui as edges. Já vou ensinar aqui uma outra ferramenta aqui para vocês, que é selecionar aqui todos esses vértices aqui, e que é o Merge, tá? E como é que funciona o Merge aqui no Blender, tá? No Maya a gente tinha o Target Weld, tá? Que a gente pegava e arrastava para o objeto, para o vértice, né? Ou para a edge que a gente queria soldar. Geralmente era vértice, né? Aqui a gente pode fazer de duas formas. A gente seleciona os dois vértices, vem aqui em Merge. A gente pode colocar para ele soldar no primeiro vértice que a gente colocou ou no último, tá? Tá vendo? Tá vendo? Ele muda aqui. No caso eu não quero selecionar nenhum dos dois, eu posso selecionar aqui Merge. Clica com o botão direito em cima do objeto aqui, colocar Merge. Posso colocar para soldar onde está o cursor, que vai ficar assim, ó. Por isso que eu falo, esse cursor às vezes ele ajuda, às vezes atrapalha, né? Sei lá, né? São situações muito específicas aqui. Ou eu posso colocar, seria que nem o Collapse, né? Nos outros softwares, que ele junta todos os vértices em um único lugar. Ou eu posso colocar aqui by distance. Daí vai aparecer esse menuzinho aqui embaixo pra gente. Ele vai soldar aqui pra gente também, ó, de acordo com a distância dos vértices. Lembrando que a gente pode também... Eu ia colocar outra coisa, mas eu vou colocar by distance mesmo. E vai ficar meio torto aqui, mas é só para ilustrar para vocês, tá? Depois a gente acerta melhor essas coisas. Então tá. O que a gente pode fazer aqui? Vamos dar mais um extrude, né? Seleciono aqui as faces. E se vocês repararem, o extrude, quando a gente clica e segura em cima das ferramentas aqui, vocês podem reparar que elas têm uma setinha aqui para baixo, né? Algumas dessas ferramentas.
que elas têm mais opções aqui pra gente mexer, ó. Então, a gente pode colocar aqui a Extrude Along Normals. Tá, que ele vai, ó, dar um extrude assim. Se eu não me engano, aqui no Blender, tinha uma opção... Ah, não, tá certo. Eu ia falar que tinha uma opção que ele acertava melhor isso aqui pra gente, mas não tem problema. Lembrei que eu tô modelando de qualquer jeito aqui, tá, gente? É mais pra mostrar as ferramentas pra vocês aqui. Certo? Vou voltar aqui nas edges, né? Vamos dar um pequeno scale aqui, ó. Uma outra coisa que a gente pode fazer também seria juntar os vértices dessa parte aqui com essa aqui. Tá, lembrando que eu tô fazendo de qualquer jeito aqui, tá? Tá ficando errado, cheio de triângulos aqui, mas só para vocês entenderem as ferramentas, tá? Beleza? Como é que eu corto um polígono aqui? Eu posso vir aqui em Loop Cut ou o atalho Alt C com essa configuração que a gente está usando, tá? E como é que funciona o corte aqui? Ele vai cortar o objeto todo, desde que ele tenha edges aqui em loop, tá, gente? Onde tiver loop, edge loop, né? Edges em sequências, sequências em paralela, tá? Ele vai cortar aqui pra gente. Ou seja, se eu colocar aqui, ó, ele já vai adicionar um corte exatamente no meio da face ou da edge que a gente está cortando. Adicionar outro corte aqui, ele vai adicionar exatamente no meio, tá? Aqui, ó, também, exatamente no meio. Aqui embaixo, ó, também. Ah, mas eu quero adicionar um outro corte, sei lá, mover esse corte, controlar melhor. Como é que eu faço? Clico e seguro. Você está vendo que vai ficar uma setinha que vai mover aqui para cima e para baixo? Então, cliquei e segurei, solto, ele vai colocar aqui em algum lugar aqui pra gente, ó, da onde que a gente tinha, né, soltado pela última vez. Tem também essa outra ferramenta aqui de faca, né, que seria que nem tem no Maya, né, que nem tem nos outros softwares, no Softimage, que a gente vai cortando os vértices assim meio que individualmente, certo? Grudando aqui, coisa com coisa aqui, certo? Só lembrando que para sair dessa ferramenta tem que dar Enter, tá? Porque ela aparece umas opções aqui embaixo. Inclusive essas opções aqui. Vai falar que eu penso isso, mas não aparece não. Estou falando besteira, eles considerem aí, gente. E bem, só uma última, duas ferramentas que eu gostaria de explicar para vocês. Tá faltando essas duas aqui, mas isso aqui a gente explica em alguma outra ocasião para vocês. Eu não sei se isso aqui se enquadraria nisso, tá, gente? Mas, ó, aqui aqui em cima, um pouco depois das ferramentas de modelagem, tá aqui um Edge Cube. O que acontece com esse Edge Cube? Vamos colocar aqui o cursor em algum canto. E eu consigo criar aqui um objeto mais ou menos como eu crio no Maya, né? Que eu coloco aqui em algum canto. Ou seja, até que né, eles estão aos poucos colocando as coisas que nem é nos outros softwares, né? Que nem eu colocar uma bola, eu seguro o Shift e o Alt para criar aqui. Depois eu seguro o Shift para criar ela mais redondinha aqui, né? Com todos os lados, né? Todo o raio dela certinho, tá? Assim amassado em algum canto.
Um canto de uma bola. Oh, puta merda, hein? E a outra ferramenta que eu gostaria de explicar para vocês, essa já aqui mais no modo de edição, é que o Maya, ó, o Blender tem um outro tipo de extrude, tá, gente? Que é esse extrude manifold. O que seria esse extrude? Quando a gente está dando um extrude normal, a gente depende de que ele esteja, né, sempre com um corte, né, um polígono aqui para que a gente possa extrudar ele, né? Estou extrudando aqui a partir de algumas faces. Inclusive, se eu der um extrude aqui para dentro, com esse extrude convencional, o que acontece? Ele vai gerar, né, um polígono aqui e um aqui para gente. Ó. Com esse extrude aqui, ó, Manifold Extrude, ele meio que não descarta isso. Ó. Ele meio que já meio que acerta algumas áreas aqui pra gente. Aqui não foi uma bom exemplo, né? Mas ele já vai acertando melhor, ó. Sem que a gente precise. Vocês reparam que ele não gera um outro corte, ele simplesmente estica onde a gente está extrudando. Ó, um extrude normal. Ó, ele gerou uma cópia, né? Tem um polígono aqui e um aqui. Se eu fizer com o manifold, ele vai simplesmente esticar aqui, tá? Parece que eu simplesmente estou esticando o verso, mas não é, ele está extrudando, tá? Certo? Bem, gente, eu vou parar o vídeo por aqui. E no próximo vídeo a gente já começa a modelar alguma coisa um pouquinho mais interessante, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal para fortalecer o trabalho que é feito aqui, beleza? Então é isso, falou e até o próximo vídeo.